Tributário na Lata chegando para que você entenda como funcionam os tratados internacionais em matéria tributária. Aliás, já pode anotar aí que os melhores exemplos são os tratados que têm por objetivo evitar a bitributação do imposto de renda ou mesmo aqueles que afastam tributos como meio de favorecer o livre comércio entre os países signatários. Como ponto de partida, eu quero lembrar para você que, de acordo com o artigo 96 do CTN, a legislação tributária compreende leis, tratados e convenções internacionais, decretos e também as chamadas normas complementares. Mas como eu já antecipei, o alvo aqui é falar dos tratados internacionais e acredite, sobre esse tema existe um único dispositivo para versar sobre o assunto lá no Código Tributário Nacional. Então, acompanhe aqui comigo a redação do dispositivo. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Olha só, diante dessa redação sempre surgem algumas perguntas, e a primeira que sempre me fazem é: qual a diferença entre tratados e convenções internacionais? Olha, nenhuma, zero, nada, não existe diferença. Segundo a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, tratado nada mais é do que um acordo internacional regido pelo direito internacional e celebrado por escrito entre um ou mais estados, e qualquer que seja a sua denominação específica. A próxima pergunta que é natural se fazer diz respeito ao momento no qual um tratado internacional será efetivamente internalizado. Afinal de contas, são várias as fases necessárias até a sua publicação. Podemos, então, nesse caso, resumir da seguinte maneira. Sabemos que a assinatura de um tratado internacional é de competência privativa do presidente da República. E claro que, por outro lado, outras pessoas também podem ficar investidas dessa competência desde que isso aconteça por delegação. Essa assinatura é um ato precário porque a partir desse ponto o tratado firmado ainda será encaminhado ao Congresso Nacional, que tem a responsabilidade de discutir os termos firmados e concordar ou não com o acordo que foi firmado. Se a gente considerar o referendo por parte do Congresso Nacional, então o tratado ele retorna ao presidente da República, que deverá ratificar, promulgar e, enfim, encaminhar para publicação no Diário Oficial. Portanto, que fique muito claro para você, somente após superadas todas as fases é que um tratado internacional é internalizado na nossa legislação. A próxima pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento é sobre como os tratados são recepcionados pelo nosso ordenamento jurídico. E para isso, eu quero que você relembre aqui comigo a respeito da famosa pirâmide de Kelsen. Bom, no topo, a Constituição Federal. Na sequência, as regras infraconstitucionais e na base, as normas infralegais. Ocorre que a partir da Emenda Constitucional número 45 de 2004, foi criada ainda a figura das normas paralegais. Assim, olha só, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos e que forem aprovados sob o rito das emendas constitucionais ingressam na nossa legislação equivalentes a essas emendas. Para aqueles tratados que já versavam sobre direitos humanos antes dessa emenda constitucional de número 45, eles passaram a ter natureza de normas supralegais. E, por fim, a regra: tratados internacionais que não versarem sobre direitos humanos tramitam no Congresso Nacional da mesma maneira que se processam as leis ordinárias. E, portanto, assim mesmo, como leis ordinárias, eles acabam sendo internalizados.
E agora, uma última pergunta, mas igualmente interessante. Como a gente tem que entender o comando do artigo 98 do CTN? Os tratados internacionais realmente são capazes de revogar ou mesmo modificar a nossa legislação interna? Olha, não mesmo. Pense que o tratado internacional ele repercute um acordo específico de vontades entre os países signatários, de modo que, se estivermos diante de uma situação acordada, o tratado ele deve prevalecer sobre a legislação interna, mas sem revogá-la, e sim apenas suspendendo a sua eficácia. Agora presta atenção nesse exemplo que eu vou descrever para você. Imagine um brasileiro trabalhando na Bélgica e ele então envia dinheiro para sua família que ficou aqui no Brasil. Por se tratar de acréscimo patrimonial, o normal seria incidir imposto de renda sobre os valores que a família receber. No entanto, havendo um acordo entre os dois países para evitar a dupla tributação, você vai concordar comigo que a cobrança do imposto não acontecerá. E não acontecerá justamente por força desse tratado, e não porque ele revogou a nossa legislação do imposto de renda. Temos, assim, a aplicação do princípio da especialidade das leis, prevalecendo o tratado em detrimento da nossa legislação interna. E encerro assim mais um Tributário na Lata que foi especialmente desenvolvido pensando em você que queria saber mais sobre legislação tributária, mas acima de tudo sobre tratados internacionais em matéria tributária. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, curte, mas curte mesmo, curte demais. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não deixe de clicar aí no sininho para que você seja notificado todas as vezes que um novo vídeo for ao ar. A gente se vê, até a próxima!